Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Tech Robertson. Meu nome é Robertson Azevedo e eu vou mostrar para vocês hoje como fazer um deploy de um Nginx em Fargate, que é uma opção serverless na AWS, tá bom? Mas antes de começar, primeiramente eu vou pedir a vocês aí que possam clicar aí no gostei, comentem o que vocês acharam, qualquer dúvida que surgiu e compartilhem com seus amigos, assinem o canal que eu vou fazer muitos outros deploys aí para vocês e testes para que vocês possam ajudar principalmente devs no dia a dia de DevOps, tudo bem? Então vamos começar. Primeiramente a gente vai criar um cluster, né, para fazer esse deployment aí, principalmente para você que vai fazer um teste. Em seguida nós vamos fazer uma task definition e por último nós vamos fazer o service, que é o deploy de serviço propriamente dito, tá, do nosso container. Então é uma definição do que é um cluster ECS, na verdade é um conjunto de instâncias EC2, tá? Ou atualmente pode ser também ECS Anywhere, ou seja, você tem servidores em outro local em seu data center, na sua empresa, você pode também colocar agents lá e fazer deploy de seus serviços na AWS, porém utilizando esses servidores que estão fora da AWS. Esse serviço se chama AWS Anywhere, tudo bem? E a forma comum que a gente faz de criar um cluster é utilizando um conjunto ali de servidores EC2. Mas nesse caso a gente vai criar mais para efeito didático, porque a gente vai utilizar a opção Fargate. E quando a gente for criar um serviço, ele vai pedir um cluster e a gente vai ter que marcar lá o cluster que a gente criou, que vai ter algumas outras definições para adiantar o nosso trabalho no deploy, certo? Então uma task definition a gente vai ter que criar em seguida, que são as instruções de como aquele Docker vai rodar, como imagem, o registry dessa imagem, qual porta que vai expor, dentre outras. E por último é o service, que é o deployment em si, que vai ajudar você a fazer a gerência, a escalabilidade desse serviço, botar quantos containers esse serviço vai rodar, qual o mínimo, qual o máximo em um caso de deploy de nova versão que ele vai ter, se vai ter monitoramento e etc. Tudo bem? Então para isso nós vamos começar. Então eu já estou aqui na minha telinha do ECS, tá? Elastic Container Service. Vou criar um cluster aqui, tem um cluster ali já criado serverless, eu vou criar um chamado Nginx. Vou deixar que a VPC do jeito que está, para você fazer exatamente igual. Não vou marcar a opção de EC2 Instance, eu não quero que ele crie um cluster de instâncias EC2, eu quero utilizar o Fargate apenas, tudo bem? Então ele vai criar aqui o cluster, só por curiosidade, aqui no CloudFormation, quando você vem aqui, você repara aqui, View in CloudFormation, a criação desse cluster. Você vai ter essa stack aqui sendo criada, olha, tá? E por que eu estou falando isso? Se você quer depois deletar tudo, faz como eu fiz aqui no anterior. Você vem aqui, clica em Delete, tá? Que ele vai deletar tudo que ele criou nesse cluster, tá bom? E aí, vamos verificar que isso já foi criado aqui o nosso cluster, ok. Então aqui em Task Definition, que é o nosso segundo passo, nós vamos criar um conjunto de instruções para o nosso serviço, que nesse caso é o Nginx, rodar. Então aqui, Create New Task Definition, vou marcar aqui Nginx Test, Nginx Test novamente, que é o nome do container. Então ele vai dizer que o nome do container é esse, e a imagem que eu vou pegar dessa vez é a stable mesmo, pode ser. Como eu não estou botando nenhum caminho completo, ele vai buscar direto do Docker Hub, tá? A porta que eu quero expor é apenas 80 mesmo nesse caso, ele já dá um nome aqui de port name, se você não quiser editar, pode deixar do jeito que está. Não vou preencher mais nada, como Health Check, que geralmente em produção é bom a gente colocar. Vou clicar em Next, já está marcada aqui a opção Fargate, tá? Para você fazer o deploy. Vou selecionar a opção em ARM para que seja mais em conta para mim. Vou diminuir aqui a memória ao mínimo, que são 2 GB, para que possa aparecer também o mínimo de CPU para mim. Ponto 25. E aqui o ponto 5 também de memória, que vai ficar o mínimo para mim. Porque eles casam memória e CPU na hora dessa definição. Então primeiro eu tenho que abaixar um ou outro para que apareçam os menores ainda para eu selecionar. Certo? Então eu não vou mexer em Task Role, nem Task Execution Role nesse momento. Vou deixar ele criar caso ele não tenha. E aqui por último são os logs, de que forma eles vão ser representados lá no CloudWatch Logs. O nome desse, por exemplo, ele vai estar dentro do serviço ECS
e o nome vai se chamar Nginx Test, a region que ele está, o serviço, e enfim. Vamos clicar Next, vai aparecer um resumo para a gente e vamos clicar em Create. Tá? Então, eu dei aqui um Create na Task Definition. A Task Definition, ela não te dá custo, assim como o Cluster, ela não te dá custo algum para você ter elas, tá bom? Então, você repara aqui que criou um JSON com a Task Definition. Você pode copiar esse JSON, editar apenas o que precisa. Quando você for criar uma New Revision, você pode criar dessa forma, selecionando o JSON, apagando tudo e copiando o outro já com o que você trocou. Quando você vai criar vários Task Definitions iguais ou várias revisões iguais, é legal que você use a forma em JSON. Você vai mudar uma coisinha só ou outra. E por último, como a gente tinha visto lá, a gente vai criar um serviço. Então aqui eu estou dentro já da minha Task Definition. Olha, cliquei em Task Definition, vou selecionar essa aqui e vou clicar aqui em Deploy, tá? Essa aqui é a versão 1. À medida que a gente vai criando revisões, ela vai criando novas versões aqui. E clicar aqui em Create Service. Então eu vou selecionar o cluster que eu criei, o Nginx. Ele já vai ter um monte de coisas já preenchidas. Eu não vou nem mexer porque eu já defini antes. Então por isso que é bacana definir todas as coisas antes. Vou botar aqui o Service Name, Nginx Test. O modo réplica, né? Vou botar uma réplica só e aqui eu vou botar 0 e 100. Por que isso? Eu estou desejando que só tenha uma réplica para o meu teste. E se eu for fazer um novo deployment, ele pode sim deixar zerado, tá? Então 0% pode ficar e o máximo é 1 mesmo. E aí eu vou marcar aqui em Network. Reparem que já está preenchido com aquelas definições que a gente botou lá no cluster. Está ótimo, está suficiente para a gente. Vou clicar aqui em Create New Security Group. Vou botar aqui Nginx Test 2, que eu acho que eu já tenho um. Vou botar aqui o description, né? E vou botar aqui que eu quero liberar o acesso HTTP para qualquer IP. Eu estou fazendo esse monte de coisa aqui, liberando Anywhere aqui nos testes que eu estou fazendo. Depois eu vou lá e revejo e apago tudo, tá, gente? E inclusive a ferramenta Trusted Advisor ajuda a gente a fazer esse controle. Nesse caso aqui eu vou deixar o Public IP marcado para eu ter simplicidade e não precisar usar um Load Balancer, tá? E Create. O que vai acontecer? Repara aqui, View in CloudFormation, ou seja, via na ferramenta da AWS de IaaC, né, de Infrastructure Code, como é que está o deploy desse serviço. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou voltar no cluster aqui, vou clicar no cluster que eu fiz, vocês reparem que não tem nenhuma task rodando, nenhum serviço, nada. Vou clicar aqui em Nginx e vou esperar aquele serviço aparecer aqui. Já apareceu o serviço aqui, tá? O serviço é aquele conjunto de tasks, tudo bem? Então vou clicar aqui em cima desse serviço e vou ficar esperando o que? Ele está com uma task aqui pending, eu tenho uma desejada, ele tem que passar para running, isso que é importante para mim. Então vou deixar aqui a tela de logs, logo aberta aqui, e eu já estou vendo aqui que já está com a tela do Nginx de início de serviço. Então provavelmente eu vou clicar aqui e já vai conseguir acessar esse serviço no ar lá, mas preciso saber o IP dele. Então eu vou na parte Networking e vou, nesse caso aqui eu tenho que ir dentro do container. Então vou aqui em Services, dentro da Task na verdade, vou clicar aqui em Tasks, clicar aqui na Task, ele ainda está em pending um status e agora passou para Running, tá? É ideal que eu vou clicar aqui na Task e vou ver o log dela. Tá aqui com os logs, parece tudo ok. E aqui em Networking eu vejo o IP que ela tá, o Private. Eu não vou usar o Private, vou usar o Public. Se eu clicar aqui, o serviço do Nginx já está respondendo. E no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai pegar o Docker que tem instalado na sua máquina, no serviço Docker. Você vai baixar a imagem base lá do Nginx Stable, por exemplo. Você vai criar um Dockerfile ali, para que você possa carregar o seu site para uma determinada caminho lá, e as configurações do Nginx devem acompanhar, obviamente, e fechar essa imagem, né? Botar uma tag nela e carregar essa imagem para o seu lugar de registro, né, de imagem, se seja o SR da AWS, seja o Docker Hub, etc. Uma vez que você fez isso, você vai lá na Task Definition, tá? E você pode criar uma nova revision e mudar aqui o caminho botando a URL de onde está aquela imagem que você deseja. Isso aqui acontece muito quando você vai fazer deploy de Java, por exemplo. Você fechou um pacote aqui, né, com container, uma imagem de container, você carrega para o seu SR, você bota aqui e pronto. Ah, mas o meu Java não responde na porta 80, responde na 9001, na
2, na 9090, você vai botar aqui qual é a porta do container. É isso que você vai fazer, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço mais uma vez que cliquem em gostei, compartilhem. Nesse comecinho aqui de canal, a gente está meio devagar, está meio ruim, está meio lento. Peço até que vocês possam dar dicas aí, se não for diretamente nos comentários, mandem para mim as suas dicas diretamente. Vou agradecer muito se vocês se inscreverem, indicar para os seus amigos. E eu tenho a intenção de botar muitos outros projetos e formas de deploy, mesmo que sejam simples, mas eu sei que é para arejar a sua mente e dar claridade na hora que você puder fazer um deploy, fazer um teste rápido que você precise, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia. Até o próximo vídeo.